Quero compartilhar com você um pouco da minha história. Como foi a chegada do diagnóstico de autismo na nossa família? Vamos conversar? Antes de qualquer coisa, eu preciso te dizer que nenhum autista é igual. Cada mãe tem a sua experiência. Nós nos ajudamos, porém cada uma tem a sua história. Você pode estar nesse momento investigando o autismo no seu filho ou acabou de fechar o diagnóstico. Eu posso te ajudar de alguma maneira com a minha história, certo? Ou se você conhece alguém que está nesse processo, encaminhe esse vídeo, de repente pode ajudar. Vamos lá? Sou mãe do Daniel, ele tem 7 anos e é autista não verbal. E do Benício, que tem 1 ano e 8 meses e ainda estamos investigando o autismo nele, ok? Nesse vídeo, eu vou falar para você somente do Daniel, porque já tenho o diagnóstico fechado. O meu esposo sonhava em ser pai. Eu não tinha planos de ser mãe naquele momento, porém, eu sempre gostei muito de criança, então para mim tudo bem. O nome do Daniel foi escolhido de uma maneira bem linda. O meu esposo assistiu uma pregação sobre Daniel, inclusive eu recomendo que você leia o livro de Daniel, uma história muito bonita. Daniel foi um homem exemplar na Bíblia, então eu recomendo que você leia. E o significado do nome Daniel é Deus é o meu juiz. Eu tive uma gravidez tranquila, graças a Deus, foi parto normal, foi muito tranquila, não tive problema nenhum com a gestação. Quando o Daniel nasceu, ele foi um bebê muito chorão, chorava muito, tinha um sono muito irregular. Ele tinha dificuldade para mamar, mas depois normalizou. Para mim, tudo era normal. Eu quero deixar bem claro para você que está assistindo esse vídeo que eu não conhecia nada sobre o autismo. Nunca tive contato com ninguém que fosse autista ou que tivesse um filho autista, então eu não conhecia nada. Então tudo do meu filho para mim parecia normal de criança. O Daniel foi crescendo, muito agitado, corria de um lado para o outro, subia e descia, não tinha a mínima noção de perigo, o Daniel não tinha. Simplesmente uma criança que não parava. Então a minha sogra, que é professora aposentada, achou isso um pouco diferente nele. Já a minha mãe dizia: Ingrid, ele é muito parecido com você quando criança. Então eu tinha essas duas opiniões aí, da minha sogra e da minha mãe. Mas como ela me sinalizou que poderia ter alguma coisa diferente, nós decidimos investigar. Conversamos com o pediatra. O Daniel não falava nada, nada, nada. Mal balbuciava alguma coisa assim, mas não falava nada. Não se comunicava, não tinha contato visual, não conseguia nos atender quando a gente chamava diversas vezes, e ele não atendia. E a gente achou até que ele tivesse algum problema de audição por isso. Levamos no pediatra e era um senhor maravilhoso, um pediatra incrível, muito paciente, muito cuidadoso. E ele falou para nós colocarmos ele na escolinha e procurar uma fono. E assim a gente fez. Nós fomos na fono, nós somos uma família de baixa renda. Então só meu esposo trabalha e eu não. Os meus planos era voltar a trabalhar assim que o Daniel completasse 2 anos. Eu não sabia que o autismo chegaria, então eu pensei, quando ele completar 2 aninhos, eu posso colocar ele numa escolinha e voltar a trabalhar para ajudar na renda da nossa família. E aí nós procuramos a fono, a gente acreditava que era só algum atraso de fala, né? Tantas histórias a gente ouve aí de crianças que demoraram a falar, a gente achou que fosse isso. Quando nós chegamos na fono, foi interessante que ela chegou para mim e disse: Ih, não tenho vaga não, hein? E parou, me deu atenção e perguntou o que eu queria. Quando ela olhou para o Daniel e ela percebeu que eu estava muito ingênua ali, ela falou assim: olha, eu não tenho vaga, mas eu quero conversar com você. Tem como você voltar aqui à tarde? E assim eu fiz. Voltei à tarde com o Daniel, meu esposo foi junto comigo. Ela pediu a gente para deixar ele à vontade na sala. E para você que está em processo de investigação, isso é muito normal, que
Você vai deixar o seu filho à vontade na sala para ele interagir. Enquanto o profissional conversa com você, o profissional também está observando a criança. E assim aconteceu. Ela foi muito delicada com a gente e falou: olha, provavelmente eu não posso dizer que teu filho tenha nada, eu só trato a fala aqui. Vou dar encaminhamento aqui para vocês para uma neuropediatra, tá bom? Eu vou colocar aqui que é suspeita de autismo, mas eu não estou afirmando que seu filho seja autista, tudo bem? E você sabe muito bem que como que funciona o SUS. A consulta é marcada num dia e você só vai ser atendido daqui a 2, 3 meses. E foi o que aconteceu com a gente. Foi uma espera longa, porém, nós que usamos o Dr. Google, a gente não espera ali sem querer saber o que é, né? Entramos no Google, entramos no YouTube, começamos a pesquisar e tudo que a gente via sobre o autismo correspondia ao Daniel. O meu esposo sofreu muito. Ele chorou muito e eu compreendo ele, sabe? Eu compreendo tudo que ele sentiu naquele momento. Era o sonho dele ser pai. Era o sonho dele pegar o filho, uma bola. Meu esposo ama jogar bola e jogar bola com o filho. E naquele momento, com a possibilidade do nosso filho ser autista, foi devastador para ele. Eu decidi orar, eu decidi confiar. Eu não conhecia nada sobre o autismo, então para mim o autismo era uma doença, eu não conhecia. E nós fomos à consulta da neuro, a neuro imediatamente passou uma medicação porque o Daniel não dormia. E o pouco que ele dormia era um sono muito agitado, ele precisou tomar medicação, como toma até hoje, precisa da medicação para regular o soninho dele. A neuro nos encaminhou para uma avaliação multidisciplinar. O que é essa avaliação? É uma sala onde se reúne todos os profissionais da área que tem no local, né? Eu já passei por algumas avaliações e depende do se tem o profissional ali. Naquela instituição que nós fomos, tinha. Então, tinha fono, psicólogo, psicopedagoga, a neurologista que nos atendeu, tinha profissional da psicomotricidade, tinha vários profissionais ali naquela sala. E eles vão avaliando a criança, enquanto a criança fica solta ali interagindo, eles vão dando alguns comandos para a criança. E enquanto isso, você é entrevistado pelo neurologista. E nós percebemos que todas as pessoas que passavam pela sala saíam, aguardavam eles conversarem e depois voltavam para pegar o resultado. E com a gente, os médicos nem deixaram a gente sair. Ele não precisa nem se levantar, ele é nosso. Que bom que vocês vieram cedo. O quanto antes entrar com as intervenções será melhor. Quando eu ouvi essa frase, o quanto antes, eu pensei assim, olha, eu não vou sofrer, eu não vou chorar, eu vou o quanto antes fazer de tudo para o meu filho ficar bom. Eu achava que eu podia curar o meu filho. Então, começamos a procurar terapia e aí foi onde começou o nosso pesadelo. Quando você depende do SUS, tudo é fila. E a fila é de 1 ano, 2 anos. O Daniel tá numa fila que tá há 5 anos, aguardando ser chamado. E isso, pra gente que tá acabando de descobrir que seu filho tem alguma coisa totalmente diferente, que ele não é típico como as outras crianças, isso é devastador. Eu fui toda empolgada no guichê com os papéis que me deram. E então, preencheram tudo então. Você vai entrar na fila, tá? Tá cheio, tá lotado a fila. E aí a gente liga, a gente entra em contato. E aí começa, né? Você começa a tentar fazer alguma coisa
para mudar o seu filho, porque, afinal de contas, o quanto antes entrar com as intervenções, melhor. Foi o que eu pensei. E nós procuramos escola, e aqui eu já deixo o meu agradecimento muito sincero. Assim, a Gabi foi a primeira escolinha que nós colocamos o Daniel. Nós buscamos uma escola que fosse menor, que não tivesse homens. Daniel ainda usava fralda. Eu tinha vários receios e nós encontramos a Gabi. A Gabi, ela foi a pessoa que eu não esperava encontrar no meu caminho e eu a encontrei. Ela me ajudou muito, muito com o Daniel. No momento mais difícil da nossa família, que foi a perda da minha mãe, a Gabi, ela cuidou do Daniel. Ela amou o Daniel. O Daniel dormiu na casa dela e eu fiquei tranquila, resolvendo tudo o que tinha que resolver, e a Gabi amou meu filho e ama até hoje. Eu sou muito grata a Gabi por isso. Ela me ajudou no desfraude, ela me ajudou em muitas coisas com o Daniel. Ela me ajudou a encontrar uma terapia para o Daniel e foi muito boa a terapia que ela nos indicou. Essa terapia era paga, era longe da nossa casa. Foram dias muito difíceis, porque a condução era difícil, nós não tínhamos carro, dependíamos de ônibus, era muito difícil, mas nós nos empenhamos e aí começamos a ir, levá-lo na escolinha e leva para terapia. E eu percebi que não seria tão fácil, e eu montei uma estratégia na minha cabeça, que para o meu Daniel deu certo. Eu pensei, eu vou trabalhar em casa com o Daniel. Então, todas as vezes que eu chegava na terapia, eu não queria saber muito se estava tudo bem, não. Eu queria extrair. Então eu perguntava: foi tudo bem com o Daniel? Foi. Então, o que eu posso fazer em casa? O que vocês trabalharam em sala que eu posso fazer em casa? Porque a minha ideia é que se eu reproduzisse em casa, eu iria ajudar ele a evoluir. E deu muito certo. E é uma dica que eu dou para todas as mães. Pergunte para o profissional que vai acompanhar o seu filho. Seja fono, psicólogo, psicopedagoga, qualquer profissional. Pegue dicas com ele para você trabalhar em casa, isso vai ajudar muito. Eu comecei a pesquisar no YouTube, no Google, eu lia sobre isso, eu comecei a seguir pessoas que falavam sobre o autismo, mas assim, que pudessem me instruir para que ele pudesse evoluir. Eu comecei a seguir autistas adultos, porque eles já conseguiam falar o que eles sentiam, e isso me ajudou bastante. O Daniel teve uma fase que ele se jogava contra a parede, ele se batia muito. E uma autista adulta contou a história dela e ela tinha esse mesmo comportamento que o Daniel. Ela contou a sensação que ela sentia e como ela se machucava e o que ela conseguiu fazer, juntamente com seus pais, é claro, para amenizar isso, e deu muito certo para o Daniel. Foi muito bom. Então, assim, eu recomendo que você siga profissionais da área que estão falando sobre as novidades que estão acontecendo, que estão sendo pesquisada. Siga adultos autistas, porque eles já passaram por tudo que a gente está passando agora. Isso vai te ajudar muito na evolução do seu filho. E assim eu fiz. Eu fui trabalhando com o Daniel, fui fazendo assim tudo que estava ao meu alcance. Confesso que foi muito cansativo. E tudo que eu fazia com o Daniel era com a intenção de evoluir. Eu entrei em contato até com o youtuber, que é uma excelente, eu recomendo, que é a Maíra Gaiato. Eu recomendo. Ela é incrível com autista. Eu mandei mensagem para ela foi muito delicada, me respondeu, me ajudou. Então, assim, eu me cerquei de tudo que eu pudesse fazer para ajudar na evolução do Daniel. E chegou no momento que eu não fazia mais nada com meu filho que não fosse para a evolução dele. Foi muito cansativo. A minha rotina mudou por completo. Eu já não ia a determinados lugares,
Eu toquei meu ciclo de amizade e tudo bem trocar de ciclo de amizade, porque a vida é assim, pessoas vêm, pessoas vão, tem outras que ficaram e estão comigo até hoje, não me largam, amaram Daniel e quando recebeu o diagnóstico do autismo, Daniel foi mais amado ainda. Então, assim, tudo bem pessoas irem, tudo bem pessoas ficarem, tudo bem pessoas novas chegarem. Aceite isso. A vida, ela é composta de ciclos. Tem ciclos que se encerram e tem ciclos que dão continuidade. E eu trabalhei muito para isso, muito para o Daniel evoluir. E chegou um ponto que eu não fazia mais nada com meu filho a não ser trabalhar para ele evoluir. Então, ao dar comida, ao dar banho, ao acordá-lo, na hora de dormir, tudo era muito pensado de um jeito para ele poder evoluir. E eu me cansei. Eu fiquei cansada. Eu não queria mais viver assim. Eu falei, Deus, o meu filho, ele tem o autismo, mas ele é uma criança como qualquer outra. Então eu decidi que eu teria dias que eu deixaria ele à vontade para ele fazer o que ele quisesse. Teria dias que eu seria apenas a mãe do Daniel. Teria dias que eu apenas faria cosquinha nele, ia brincar. Eu danço com ele, eu sorrio com ele. Eu decidi que o meu filho não seria o autismo, que o meu filho seria o Daniel. E em junho desse ano, o Daniel teve pneumonia com derrame pleural. Precisou drenar o pulmão. Ele ficou sem andar vários dias e precisou que eu levasse ele ao banheiro no colo. Ele tocou o meu rosto, olhou dentro dos meus olhos e disse: "Eu te amo". Eu senti ali que todos os meus esforços com o Daniel não tinham sido em vão e não é em vão. Que mesmo estando cansada, exausta, valeu a pena me dedicar ao máximo pelo meu filho. Algumas vezes nós somos cobradas como mãe pela escola, pelos amigos, pela família, por todo lugar que a gente passa, pelas terapias, é sempre a mãe que está faltando em alguma coisa, mas simplesmente silencio as vozes e sigo cuidando do meu Daniel, me dedicando ao máximo para que ele evolua, sem esquecer que ele ainda é a minha criança. Esse vídeo possa ter te ajudado de alguma maneira. Nos próximos vídeos eu vou contar para vocês como foi o desfraude, entre outras coisas, tudo que eu consegui com o Daniel. Um beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo.